corrida contra o tempo em prol de espécies raras e sensíveis. Um tema polêmico que divide opiniões. Para construir um dos maiores complexos viários no estado de São Paulo, trechos de Mata Atlântica, a floresta mais ameaçada do Brasil, serão colocados abaixo. E para tentar salvar exemplares de plantas e até mesmo animais, os biólogos e técnicos contratados organizaram uma verdadeira operação de resgate no meio da mata. Em uma mão, a lâmina afiada, na outra, o facão. À primeira vista, essa cena assusta, mas aqui, lâmina e facão não serão usados para atirar, e sim para tentar garantir a vida, já que todo esse verde vai virar asfalto. Olhos atentos procuram as mais raras. Agora a corrida é contra o tempo. O objetivo desta equipe é resgatar o maior número de espécies diferentes, antes que o verde dê lugar ao cinza da estrada. Dentro de alguns dias, mais de 130 hectares de verde irá ao chão. E com ele, toda a diversidade de fauna e flora deste trecho de Mata Atlântica, que fica dentro da Serra da Cantareira, região de São Paulo. Aqui será erguido o trecho norte do Rodoanel. E muitas vezes você perde espécies raras, ameaçadas, que poderiam ser resgatadas e realocadas em outras áreas. Como essas áreas elas foram licenciadas pelo órgão competente para supressão vegetal, esse material seria perdido, as árvores seriam derrubadas e esse material iria ser decomposto ali. Luciano é funcionário da Prefeitura de Guarulhos. Ele e sua equipe foram escalados para resgatar e replantar mudas das espécies que serão suprimidas. A ideia é levar amostras deste verde para a cidade vizinha, provavelmente em alguma área do município de Guarulhos. Nós fomos chamados, num determinado momento da questão do licenciamento, para ver como é que a gente perdia menos, para ver como é que a gente restaurava mais, enfim, atender-se aquelas recomendações do CONSEMA para que fossem concedidas as licenças. A operação segue os parâmetros definidos pelo Instituto Jardim Botânico de São Paulo, órgão contratado para fazer uma análise da biodiversidade local, que fez um mapeamento da área e marcou as espécies que precisam ser resgatadas. O procedimento é uma exigência da CETESB, que devido à proporção de desmate, obrigou a construtora responsável pela obra a criar mecanismos para amenizar o impacto ambiental causado pela implantação do Rodoanel. Neste caso, a operação de resgate de plantas. Se você conhecer antes do que acontecer, você faz um levantamento muito mais preciso, muito mais valoroso. Você consegue resgatar exatamente aquilo que tem maior valor, não aquilo que de repente apareceu. No trecho sul, a árvore caía e a gente conseguia resgatar tudo que estava grudado nela, as orquídeas, bromélias, outras formas de vida. Já no trecho norte, o projeto começou diferente. Começar as atividades bem antes do processo de supressão, pelo menos 6 meses antes. E isso nos deu bastante tranquilidade de irmos a cada dia, verificar quais são as espécies que ocorrem, mapear bastante, planejar. Além de tempo, 2 novas exigências ajudam o projeto a ampliar as chances de sobrevivência das espécies resgatadas. As empresas agora são obrigadas a contratar uma equipe e construir um viveiro de espera para cada lote da construção. Então hoje, se nós visitarmos os 6 lotes, os 3 têm um viveiro com plantas resgatadas. Isso é bastante importante porque tem muitas plantas que são resgatadas, elas não permitem a realocação direta. Então, algumas delas, elas precisam de um período de espera. Além disso, a época que nós estamos é uma época ingrata, né? Então, na estiagem, não é uma boa época para realocar as plantas. Então,
manter o viveiro no lote é muito importante para isso também. Basicamente, nós teremos as mesmas 3 ações, que é conhecer as plantas que ocorrem ao longo do trecho da obra. Esse componente vai sinalizar quais são as espécies raras, quais são as espécies endêmicas, quais são as espécies prioritárias para o resgate. E aí eu entro no segundo componente, que é resgatar aquelas plantas, principalmente aquelas sinalizadas pelo primeiro componente, antes do processo de supressão da vegetação. No sul, nós resgatamos por volta de 22 mil plantas, que foram para diferentes destinos. No norte, com poucos meses de trabalho, nós já temos mais de 8 mil resgatadas. Então a gente imagina que fatalmente nós vamos superar o número de plantas resgatadas que nós tivemos no Rodoanel Sul. Para uma mata tão rica assim, só mesmo o trabalho em equipe para tentar minimizar as perdas. Olha, agora nós vamos acompanhar um processo de marcação antes do resgate. Agora a equipe está entrando na mata e vai sinalizar as espécies que eles querem resgatar com sprays e fita zebrada. Vamos dar uma olhada. Marina, o que você está olhando aí? Estamos olhando os frutos do jerivá, vendo o ponto de maturação, se dá tempo de marcar e coletar para coleta. E eles serão marcados. E aí aqui você escolhe... Eu estou olhando com o binóculo para aproximar e ver se os frutos estão formados, se eles estão amadurecendo. Qual deles então você? Todos esses daqui estão no mesmo ponto de maturação. O Valdir vai marcar para serem resgatados. Bora lá, Valdir. A gente encontrou bromélias, epífitas e agora a gente vai fazer a marcação. Vamos lá. Olha lá, ela vai colocar a fita e tem sempre uma linguagem. Ela vai marcar com spray. Aqui você vai marcar o E, né? Exato. Ela marca um E e uma setinha para cima, para quando o pessoal chegar, saber que é uma bromélia. Cores e marcações guiam nosso olhar para o alto. Lá em cima tem uma epífita. Ok, primeira etapa cumprida. Nós estamos aqui em um pedaço do trecho norte e esse aqui é o lote 6. Nós vamos entrar com a equipe do Luciano para ver como funciona o resgate. Luciano, que área é essa aqui? Bom, é uma área que vai ser suprimida pelo Rodoanel, foi licenciada para isso. Agora a gente vai resgatar mesmo. A gente vai entrar numa área nova que foi liberada para supressão agora e nós vamos tentar recolher o maior número de plantas. O nosso foco principal são as epífitas, orquídeas, bromélias, cactáceas, mas plantas terrícolas também são removidas. Beleza, vamos acompanhar o Luciano e a equipe dele então. Bora! A Mata Atlântica ela está muito reduzida e as orquídeas, as bromélias, epífitas, né, em modo geral, que são plantas que vivem sobre outras plantas, elas surgem depois que a floresta já está estruturada. Então isso demora muito tempo. Por isso que vale a pena a gente investir esse esforço em resgatar e realocar parte dessas plantas no hábitat para que elas sejam conservadas. Então aqui, ó, a gente localizou já um oncídio púmilo.
uma orquídea epífita. E nessa altura a gente tenta remover com uma vara de bambu com a ponta afilada, pegando entre a planta e o tronco para remover com o menor dano ao sistema radicular. Perfeito. A plantinha ela foi tirada, ó. A gente tenta remover com o menor dano no sistema radicular porque isso garante sucesso na hora de realocar ela. Quantas espécies vocês estão procurando aqui? Tem algum número exato? Então, para te falar a verdade, não, né? Porque essa área tiveram poucos estudos. Mas pelas espécies de orquídea que nós já resgatamos, acho que nós encontramos em torno de 30 espécies na área do Rodoanel. Sim, a gente, tanto no sul, nós já encontramos algumas espécies. Então a gente tinha a Tillandsia linearis, a gente encontrou também algumas orquídeas interessantes, Zygopetallum, Cattleya. E no norte, logo nos primeiros meses de trabalho, nós encontramos uma espécie chamada Scobedia grandiflora, que é o açafrão do cerrado. Ela é uma espécie, como o nome já diz, de ocorrência no cerrado. Pode até parecer estranho, né? A gente associa o trecho da norte à Mata Atlântica, a gente tem algumas manchas de cerrado. E essa é uma espécie que, para nossa surpresa, ela era considerada presumivelmente extinta no estado. Então essa foi uma das espécies que nós resgatamos e na medida que o trabalho vai avançando, a gente tem percebido novas espécies prioritárias. Olha lá em cima, vê se você consegue ver. Bem pequenininho, eles já viram e já estão resgatando. Eduardo, tem outras aqui também, ó. Oh, nessa mesma altura que você. Deixa eu dar uma olhada. Tem outras. Ó, ela no meio da mata, ela se esconde. Mas o pessoal aqui já tem um olhar assim, eles já sabem, já olha aquela espécie. A gente está removendo também plantas terrícolas. As orquídeas principalmente. Ó, aqui tem uma Prescottia. Ela vive sobre o folício, que é essa camada de matéria orgânica aqui. Legal, dá pra ver então, bem ele tirando, pegando a raiz inteira. Exatamente. Então, esse tipo de planta não é necessário remover com torrão e terra. Ou seja, só remover com o menor dano ao sistema radicular, que é suficiente para que ela seja replantada e pegue normalmente. Ó, essa aqui, vamos ver se eu consigo remover com a raiz inteira. Deixa eu ver se eu... Isso aí, certinho. Aqui, e puxa, né? Pode ir puxando devagar que ela vai sair com o sistema radicular inteiro. Aqui, ó. Perfeito. Tá vendo? Ó. A raiz tuberosa, gordinha. Muito legal. Pronto, colaborando aí com o nosso resgate. E olha, precisa ter um olhar bem atento, porque tem algumas plantinhas que... Ó lá, ó o tamanho. Se olhar bem de perto, você não acha. Qual que é essa daqui? Pimatidium campylocentrum, essa daqui, ó. Essa é o campylocentrum. Por isso que é importante entrar pro pré-resgate. Porque a hora que essas árvores caem é muito difícil você conseguir remover essas pequenas plantinhas, elas ficam praticamente invisíveis. Olha, do tamanho de um dedo. E aí, trabalho feito? Parte dele feito, resgate feito. Agora essas plantas vão para o nosso viveiro, elas são separadas em plantas epífitas e terrícolas e por espécie, que aí a gente sabe aonde a gente vai colocar novamente cada uma. Tá bom, vamos lá então. Chegou a hora de conhecer a nova casa das plantas resgatadas. A gente resgatou ao todo, entre bromélias e orquídeas, mais ou menos 20 espécies diferentes e em torno de 800 indivíduos. As plantas previamente chegam aqui, a gente dá uma triagem nela, separa por espécies, quantifica esses indivíduos para que entrem em relatórios e parte dessas plantas ela inclui coleções científicas, como essa que está sendo estruturada aqui,
para estudos reprodutivos. Essas plantas elas vão ser multiplicadas, parte dessas plantas ficam guardadas lá para que sejam feitos novos estudos e parte delas é devolvida ao hábitat como parte da reintrodução dessas espécies. Sempre respeitando os locais onde foram resgatadas, luminosidade, temperatura, enfim. Entre as preciosidades, algumas se destacam. Uma das mais curiosas que nós encontramos é uma orquídea trepadeira do gênero Vanilla. O gênero Vanilla é conhecido mundialmente por produzir baunilha. Tá? E nós resgatamos algumas mudas e o maior indivíduo, por ser um indivíduo já muito maduro, nós planejamos a realocação dele para uma área fora da área de supressão. Então é muito importante realocar essas matrizes maduras que já estão dezenas de anos lá dispersando sementes, porque você colabora muito para que ela repovoe novas áreas. Um replantio necessário. Afinal, as estradas irão correr por trechos de mata nativa e ambientes de transição. De volta com Good News. No bloco passado, você viu o trabalho de resgate de plantas no meio da área de Mata Atlântica que será derrubada para a construção do trecho norte do Rodoanel. Agora, na tentativa de garantir um futuro de vida, chegou a hora de você acompanhar o trabalho inverso, o momento do replantio dessas espécies. E também entender o que irá mudar na vida de quem mora em São Paulo, perto do futuro Rodoanel, como também para os que estão longe do traçado da rodovia. Espécies separadas, estratégia traçada. Hora de ir a campo. Bom, agora a gente vai concluir, o nosso trabalho com a realocação. Já resgatamos as plantas, agora a gente vai subir e vamos colocar elas nas mesmas condições de umidade e luminosidade que ela habita normalmente. O destino das plantas são os mais diversificados. Então a gente prioritariamente, no caso do norte, as plantas vão para as unidades de conservação próxima à rodovia. E dentro delas, a principal, sem dúvida, é o Parque Estadual da Cantareira. Além da proximidade entre as espécies, o destino dessas plantas também é traçado pelo desenho da construção. As plantas, geralmente, elas são recolocadas no mesmo hábitat que foram tiradas. Como o Rodoanel ele passa no entorno da Serra da Cantareira, ou seja, as matas ainda fazem parte, mesmo que não dentro da área de unidade de conservação, nós escolhemos pelas plantas serem desse local, serem encontradas nessa região. É muito importante que elas fiquem aqui. O procedimento é esse, cara. Passa o nylon, passa um cordonê, esse cordão de poliéster que é mais resistente para puxar a corda. E depois a gente issa a corda. Uma subida de mais de 20 metros de altura. Mas quanto mais Luciano se afasta do chão, mais chances essa orquídea, que foi resgatada no trecho norte do Rodoanel, tem de sobreviver. Porque essa espécie costuma vegetar mais ou menos nessa altura, e aqui a gente está numa área alta, que a gente pretende que essas plantas dispersem as sementes para essas partes um pouco mais baixas, então visando que ela colonize novas áreas, dando chance dela se perpetuar por aí. Olha só o que a gente encontrou no caminho, uma paineira gigante. Ela tem quase 100 anos, uma estimativa. E olha só, olha o tamanho dela, cheia de bromélias em cima, nos galhos. E ela está aqui na área, no trecho norte, no lote 6, então ela está na área que vai passar o Rodoanel.
Mas a boa notícia é que o trecho foi desviado para não derrubá-la. Aquelas que, com sorte, ganharam espaço na Arca de Noé, agora respiram novos ares. Mas e quanto ao resto? Todas as outras mudas que não couberam na caixa verde? Para se ter uma ideia da proporção dessa obra, quando finalizado, o Rodoanel terá recortado São Paulo para ligar o sistema Anchieta Imigrantes ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um total de 177 quilômetros divididos em 4 trechos. 75% da obra já foi concluída. O trecho norte é o único em construção e também o mais polêmico. Tudo porque o desenho do projeto passa por cima de parte da maior floresta urbana do país e do pouco que restou de Mata Atlântica na região, a Serra da Cantareira, considerada uma importante caixa d'água que abastece pelo menos 4 municípios. A Cantareira é uma das maiores florestas urbanas de todo o planeta. Ela está cercada por 4 municípios: São Paulo, Guarulhos, Mariporã e Caieiras. Então ela é responsável pela água de quase todos esses municípios que eu te citei, alguns grande parte, alguns pequena parte, e a floresta ela é responsável por inúmeros serviços ambientais, pela umidade, pela temperatura mais amena, pela barreira de doenças, pela produção de bens florestais. Então fora ela ser estoque de grande parte da nossa diversidade biológica, ela presta esses serviços gratuitamente. E mais do que isso, ela é o berço de grande parte dos nossos mananciais. A Cantareira é responsável por 50% da água que a cidade de São Paulo e a região do entorno consomem. Uma área que já tem sido bem castigada pelo crescimento imobiliário. Bom, a gente está no mirante da Pedra Grande, no núcleo Pedra Grande e no Parque Estadual Cantareira. A gente pode observar bem, é muito importante preservar essa área, a gente pode visualizar a cidade chegando cada vez mais próximo ao parque, tá? Então a gente está tendo as nossas florestas praticamente engolidas pelo crescimento imobiliário aí, industrial. E as perspectivas não parecem boas. Para complicar, a estrada teria que passar por bairros densamente povoados de São Paulo e Guarulhos, e próxima ao Parque Estadual da Cantareira, uma área com 80 quilômetros quadrados de Mata Atlântica nativa e repleta de nascentes. Daqui sai parte do fornecimento de água para os municípios que ficam nos arredores: São Paulo, Mariporã, Caieiras e Guarulhos. Muitas pessoas podem pensar, mas o Rodoanel na Cantareira, o Rodoanel nas áreas do Parque da Cantareira, ele vai passar na forma de túneis. Ou seja, é uma forma de minimizar, o progresso ele é necessário, mas tem que ser preservados esses remanescentes florestais, principalmente pelas espécies que abriga e pela necessidade da água que todos nós precisamos. Os túneis poupariam a capa verde. E quanto aos lençóis de água subterrâneos? Questões que têm tirado o sono de ambientalistas desde que a obra foi idealizada. Existiu toda uma mobilização, uma manifestação contra o projeto da perimetral, que já ameaçava impactar e suprimir a Serra da Cantareira. Foi até a partir dessa luta dos moradores que se propôs e implementou a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, que é parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A gente não podia esperar que 20 e tantos anos depois a gente sofresse a mesma ameaça, depois de tanta luta, para incorporar essa preocupação aos empreendimentos. A gente tem um empreendimento que ainda não considera a importância desses recursos naturais na região. Por conta da pressão popular, o projeto do Rodoanel sofreu várias alterações ao longo dos anos, inclusive uma mudança de trajeto.
Nesse novo traçado, que realmente é um traçado que já é melhor, porque o outro traçado passava totalmente dentro da Serra da Cantareira, nesse novo traçado ainda tem prevista a supressão de 130 hectares de Mata Atlântica. Pior do que a supressão é o fato dessa supressão ser feita sem que se faça um estudo de que tipo de serviço ambiental vai ser perdido com essa supressão. Na verdade, quando se faz um projeto como esse, você tem que prioritariamente apresentar um estudo sobre alternativas locacionais. Ou seja, eu tenho a possibilidade de realizar o traçado desse local, na borda da serra, atrás da serra, mais atrás da serra, etc. Esse estudo, ele mostra a importância das espécies existentes no local, não é? E o conjunto da biodiversidade existente é demonstrado no resgate. Esse estudo não foi colocado de forma adequada, apenas se colocou o estudo atual como alternativa locacional. Então, a ausência de um estudo aprofundado de alternativas locacionais torna essa proposta inválida, porque ela tem um erro na sua gênese. Agora, dizer que isso é uma forma de você salvar a biodiversidade é uma falácia, né? É como se nós destruíssemos a Amazônia e criássemos um banco genético. E essa preocupação é justamente o objeto de estudo do professor Antônio Manuel, que desenvolveu um mapa termal da região. É isso, professor? Sim, esse mapa termal é resultado da interpretação de imagens de satélite. E ele mostra com muita clareza o que são as ilhas de calor na região metropolitana de São Paulo. Vemos aqui em vermelho, muito forte, temperaturas elevadíssimas devido à presença da cidade, enquanto aqui no seu entorno vemos algumas áreas mais azuis, com temperatura mais baixa, que são áreas de mata. E onde exatamente aqui passa o trecho que vai para o Rodoanel? O Rodoanel passa, o seu traçado norte passa exatamente na área de transição entre as temperaturas mais baixas e as mais elevadas da cidade. Perfeito. Então aqui, essa região azul é justamente a Serra da Cantareira. É o Parque Estadual da Serra da Cantareira, que tem um papel extremamente importante para São Paulo, como todos nós sabemos, seja na produção de água, seja na regulação de serviços ecossistêmicos que ajudam ao bem-estar da população, ou seja, atenuam o calor, regulam os escoamentos superficiais. O Rodoanel se contrapõe a essa amenização, a essa regulação proporcionada pelo Parque Estadual da Cantareira, infelizmente. O que vai acontecer com a região? O que vai acontecer, supomos, é que haverá uma alteração dos escoamentos, haverá alteração da distribuição do calor na região norte, o centro de calor que está aqui em São Paulo vai se dirigir para norte e haverá, portanto, maiores possibilidades de inundação e uma queda da qualidade de vida. Hoje a gente tem muito claro pelos estudos científicos que uma árvore isolada, ela tem um efeito sobre o clima no entorno de 50 metros, no seu raio de 50 metros. Então, se uma árvore tem essa influência, imagina 130 hectares de florestas, que influência tem para o clima, para o abastecimento de água e para todos os serviços ambientais dessa região. Além do desmate, outras polêmicas rodeiam a obra. Cerca de 1.200 propriedades serão desapropriadas e outras 4.600 famílias também serão notificadas. A eles, restam a mobilização. Então nós estamos diante de um verdadeiro desastre ambiental na Cantareira, com o desmatamento que vem ocorrendo. Além disso, atingindo uma população de 20 mil pessoas, não é? Que são desenraizadas de seus lares, pessoas que têm ali a sua vida comunitária, ali tem creches, escolas, enfim, tem parentes, né? E essa descaracterização de comunidades atingidas por obras como o Rodoanel levam a processos intensos de perda de qualidade de vida, de espírito comunitário, gerando processos de
descaracterização, violência, etc. A mudança de traçado é fundamental, que não se passe na mata, que não se removam todas essas famílias da região e que se possa otimizar ao máximo a estrutura existente, né, fazendo um projeto mais amplo, não só para transporte, mas para saúde, educação, para uma urbanização, que é como se pensa hoje o território. A gente não pode pensar um território só por uma demanda, só por uma vertente. Você tem que pensar todos os serviços que têm que ser prestados ali e todos os segmentos que têm que ser beneficiados para esse território. E a essência de tudo isso é a qualidade de vida de um cidadão. Há quem pense diferente do grupo de ambientalistas e até defenda que o Rodoanel pode gerar mais ganhos do que perdas. É evidente que uma obra desse porte, tão necessária, etc., ele vai apresentar esse impacto. A ideia é minimizar o impacto, compensar o impacto e algumas vezes até com ganhos. Necessidades individuais em oposição às questões comerciais e planejamento urbano, que dividem opiniões e se alongam em processos judiciais. Não, existem ações judiciais, né? Existem 2 ações civis públicas contra o Rodoanel. Ela pode ser embargada, sim, a qualquer momento ela pode ser embargada. Carlos toma como base o projeto de desenvolvimento urbano do plano diretor traçado para São Paulo. A primeira questão é a questão legal, que o traçado está dentro de aproximadamente 9 quilômetros do centro da cidade de São Paulo e o plano diretor de São Paulo prevê uma distância de 20 quilômetros para esse tipo de intervenção. Então foram 2 os questionamentos. Da Promotoria de Habitação e Urbanismo, questionando a violação ao plano diretor da cidade de São Paulo, e das promotorias do meio ambiente da capital de Guarulhos, exatamente discutindo a questão ambiental do impacto causado por essa obra. Eu acho que a gente tem que acreditar e tem que lutar para que isso mude ainda. Normalmente as questões ambientais elas vão sendo deixadas de lado em prol dos empreendimentos de engenharia e tudo mais, mas eu acredito que tem que ter força política dos municípios, do Estado, da União e dos moradores para exigir que seja amenizado todo esse impacto previsto aqui para a região da Serra da Cantareira. A discussão sobre o impacto do Rodoanel não é nova, mas também está muito longe do fim. Então, eu ousaria dizer que o estudo de impacto bem executado, complementado com um estudo e com uma execução factível, com metodologias como essas que a gente está propondo para o Rodoanel, a área pode ter mais ganhos do que perdas. Se continuar nesse processo de contínua priorização do transporte sobre rodas, nós vamos ter o Rodoanel 1, o Rodoanel 2, o Rodoanel 3, porque não há estrada possível para uma matriz sobre rodas, né? É preciso diversificar. Então, para a questão do Rodoanel, ainda entra a questão de discussão da matriz energética e dos modais para a mobilidade de São Paulo. Cidades como São Paulo têm que ter trens de velocidade, trens de carga, transporte por outros modelos que não só o transporte por caminhões, que é altamente poluente em função do combustível utilizado, não é? E é um transporte ineficiente do ponto de vista de volume. Só o tempo poderá dizer ou denunciar as consequências de uma obra deste porte para o meio ambiente, para quem vive rente a ela ou para a cidade que ela abraça. Pistas por onde correm muitas ideias e levam a muitos caminhos. Enquanto não se chega a um destino comum, no meio da mata, mãos delicadas tentam extrair as raízes por inteiro. Tudo muito rápido, já que logo logo tudo poderá ser perdido. Rápido também corre o filhote de rato do mato, achado dias antes pela equipe da construtora. O programa de hoje chega ao fim. Mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br/goodnews.
Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, Espaço Rede TV, tudo junto. E eu te espero na semana que vem. Tchau!